Foi todos dormindo. Olha o desafio depois do almoço, para a mulherada cansada. Algumas não dormiram bem nessa noite, porque dormiram pouco, né? Mas o Senhor é Deus, tem misericórdia de nós, e a minha oração é que o Senhor nos mantenha atentas à palavra dele. Eu sei que tem tantas mulheres aqui que já passaram noites acordadas cuidando do filho, né? E agora nós nos esforcemos para passar um tempo acordado diante do Senhor, para sermos cuidadas por Ele. Cuidadas por Ele, certo? Eu quero corrigir uma coisa que eu falei aqui, eu não sei qual foi a moça que me ajudou lá atrás. Como é seu nome? A Priscila me alertou de uma erro que eu cometi. Eu falei Jerusalém, casa do pão. É Belém que é a casa do pão, né? Jerusalém é a casa da paz, conhecida como a casa da paz. Então, corrigindo, viu? Obrigada por me ajudar, Priscila. Obrigada mesmo. Você crê nos milagres registrados na Bíblia? Amém. Bom, você crê em milagres acontecendo na terra hoje? Amém. Que bom. E você crê em milagres acontecendo dentro da sua igreja? Amém. E na sua vida? Às vezes a gente tem a sensação de que milagres acontecem sim, mas na vida do outro. Ou então os milagres ficaram aqui, ó. Eu creio em milagres porque está aqui registrado. O nosso Deus continua vivo. Aquele livro, ele vive, fala exatamente isso. Que nós devemos buscar milagres hoje, porque o nosso Deus está vivo. E nós vamos agradecer ao Senhor, né? E pedir a Ele que fale conosco nesse momento. Apesar de estarmos cansadas depois do almoço tão gostoso. Que delícia, né? Nossa, que delícia! E para a mulher, a gente sabe que isso tem um significado especial. Você chegar e saber o que é o cardápio. Ah, que coisa boa! A gente está sempre com o cardápio pronto um dia antes, não é assim? Oh, Jesus! Você já sabe o que você vai fazer amanhã? Você tem que se organizar. Então, é muito bom. Obrigada, viu, Marta e todas as meninas aí trabalhando. Foi tudo maravilhoso, muito gostoso. E que o Senhor, apesar de ter nos alimentado de forma tão gostosa, né? Fisicamente, esteja nos alimentando agora espiritualmente. Nós possamos abrir a nossa boca. O Salmo diz isso. Abra bem a tua boca e eu a alimentarei, eu te saciarei. Eu quero, Senhor, eu quero. Nós vamos ver hoje, nesse momento agora, a história de uma pessoa muito jovem. E eu acho tão legal ter as meninas jovens aqui, especialmente as mãezinhas ali. Que coisa linda ver essas meninas. Gente, não é fácil. Quem já passou por isso sabe. Não é fácil. Mas eu acho lindo essas mulheres que não permitem que o filho as impeçam de estar na presença de Deus, de servir, de trabalhar. Deus vai recompensar vocês, meninas. Deus vai honrar o esforço de vocês com filhos crentes, santos, abençoados, que vão gerar vida nessa terra. Continuem firmes. Eu sei que não é fácil, escuta tudo pela metade e tal, mas é assim mesmo. Essa fase da vida é assim, é tudo pela metade mesmo. Dorme pela metade, come pela metade, não é assim? É tudo pela metade. Então hoje a gente vai tratar de uma pessoa muito jovem, cuja história, eu creio que está registrada aqui na Bíblia, para nos inspirar
alguém que cria no impossível. E para isso nós vamos abrir nossas Bíblias lá no segundo livro dos Reis, capítulo 5. E eu gostaria que vocês mantivessem a sua Bíblia aberta, porque o texto é grande, eu não vou ler o inteiro. Vocês já estão com sono, só vou ler esse texto inteiro e terminou tudo. Então, eu vou ler só os 3 primeiros versículos e a gente vai mencionando. Fica com sua Bíblia aberta, tá bom? Segundo Reis, capítulo 5, e nós vamos fazer a leitura a princípio dos versos 1 a 3. Vamos lá. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Era ele herói de guerra, porém medroso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram cativo uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua vida. Vamos ler orar uma vez? Pai, fala conosco. Fala particularmente ao coração e à necessidade de cada mulher, porque só o Senhor é capaz de fazer isso. E o Senhor faça com que o nosso coração esteja atento, os nossos olhos, os nossos ouvidos, a nossa boca aberta para receber o alimento do Senhor. Sacia a nossa fome, eu peço em nome de Jesus. Amém. Essa é uma história, como eu disse, de uma menina, de uma jovem que não permitiu que o coração dela ficasse amargo, endurecido, diante de situações que ela estava vivendo. Quantas vezes a gente permite isso na nossa vida? Quantas vezes a mamãe está de mau humor dentro de casa porque alguma coisa não aconteceu, ou alguma coisa lá no trabalho, ou alguma coisa que os filhos nem sabem, o marido nem imagina, mas a mamãe está destemperada dentro de casa. Essa menina é um exemplo para nós. A nossa personagem, cuja o nome a Bíblia nem se dá o trabalho de registrar, era serva de um comandante. Na verdade, ela era uma escrava. Para a gente entender melhor a história, vamos ver um pouco do contexto onde ela está. O verso 1 começa falando onde a história se deu. A história, como estava acontecendo, essa história acontece na Síria. Uma nação que estava crescendo muito e dominando nações vizinhas, como Israel, por exemplo. E nessas investidas que o rei da Síria mandava e fazia com seus soldados, nessas investidas, eles iam pouco a pouco levando suas riquezas. Eles saqueavam tudo de bom que podia. Ouro, prata, pedras preciosas, gente saudável, gente inteligente, gente capaz. Eles levavam tudo. Eles levavam. E em uma desses ataques contra Israel, essa menina, essa jovem, muito jovem, foi levada como escrava. E ao que tudo indica, Naamã, esse comandante forte, famoso, poderoso, esse comandante levou essa jovem de presente para a esposa dele. Menino, sabe? Os homens dão flores, gente. Que escravo maravilhoso. Nossa, vou levar de presente para minha esposa, ela merece. Não espero que tenha ninguém pecando aqui, falando, eu não sou dessa época. Ela foi levada. Essa menina foi separada da sua família, da sua casa, da sua cultura, da sua terra, do seu Deus. Sim, a Bíblia nos dá várias dicas de que ela servia ao Deus de Israel, vários indícios fortes disso. A Bíblia não nos diz o que ela era ou o que ela fazia antes de se tornar serva, de se
se torna escrava. Mas ela muito provavelmente não era uma escrava do carnal. Muito provavelmente não. Agora eu pergunto, você já se imaginou sendo arrancada do seu lugar? Arrancada de tudo que você possui. Já pensou na possibilidade de você perder casa, cultura, família, liberdade, e ser brutalmente levada para um outro lugar, para um lugar que você não escolheu, e isso por tempo indeterminado? Às vezes a gente lê a Bíblia assim tão superficialmente, não é? E a gente não para entrar na alma dos personagens, a gente não para se colocar no lugar daquelas pessoas e ver as reações. Oh, meu Deus, mas como que isso pode acontecer com essa menina? Isso gera indignação na gente. Essa é a realidade dessa jovem. E eu fico pensando, como estaria o meu coração se eu me encontrasse vivendo no lugar dessa jovem? Como estaria o meu coração se eu estivesse vivendo uma realidade assim? A propósito, como está seu coração hoje, mulher? Como está? Eu tenho certeza que aqui nós não temos nenhuma mulher que foi arrancada do seu país, da sua família, e está vivendo aqui como escrava. Eu tenho certeza absoluta. Mas será que nós não temos aqui pessoas, mulheres, com o coração escravizado pela amargura? Como está seu coração? Nós vamos ver como está o coração dessa menina. Para isso nós vamos dar uma olhada primeiro no versículo 1 desse capítulo, que traz uma informação muito importante sobre Naamã, o senhor dela, mas que consequentemente revela também o que havia no coração dela. O versículo 1 fala sobre Naamã, que ele era o comandante do exército, que ele era grande e era um homem querido pelo rei, né, de muito conceito, porque por ele o Senhor dava vitória. Ou até o incrédulo. Naamã não era um homem crente. A vitória que ele tinha vindo de onde? Do Senhor. Nós temos um Deus que está no controle de todas as coisas, que domina sobre tudo. E aí fala, ele era herói de guerra, quer dizer, famosão, bom serviço, porém, leproso. Esse detalhe é muito importante, porém, leproso. Naamã era leproso, ou seja, apesar de toda a glória, do poder, da influência que ele possuía, ele estava condenado à morte, porque lepra, naquele momento da história, era fatal. Naamã estava condenado à morte, ele era leproso. Como estaria o seu coração se você soubesse que uma das pessoas responsáveis pela desgraça do seu país, pela desgraça da sua família, estava com uma doença mortal? Como é que você se sentiu? Chegou a notícia que essa pessoa está com uma doença mortal. Talvez você pensasse, finalmente o Senhor está fazendo justiça. Ou a justiça tarda, mas não. Mas não foi isso que essa jovem pensou, e não foi assim que ela reagiu. O verso 3 nos mostra o que havia no coração dessa menina. Disse ela à sua senhora. A gente não sabe, né? A Bíblia não traz detalhes. A Bíblia simplesmente me mata de curiosidade. Porque tem coisas que eu queria tanto saber esse negócio, como é que funcionou, como é que foi, como é que chegou nesse ponto. A Bíblia não fala, mas eu imagino que naquele convívio, já teve pessoas que me perguntaram, puxa vida, mas Naamã, com lepra e no convívio, eu sei que isso era muito sério em Israel. Mas ele com certeza se escondia embaixo das suas roupas, embaixo das suas fardas. E quando ele chegava em casa, claro, alguém tinha de lavar aquelas ataduras, alguém, e a menina percebeu que ele era um leproso. E ela chegou para sua senhora e disse no versículo 3: tomara o meu Senhor estivesse diante do profeta que
coração dessa menina. Primeiro que está, eu não sei qual foi o convívio, ou se houve algum convívio dessa menina com o profeta Eliseu, mas aqui ela está se referindo ao profeta Eliseu. Mas eu sei que ela sabia que Eliseu era um homem de Deus. Em Israel havia um homem de Deus, ela sabia disso. E o que as pessoas dizem quando eu leio esse texto? Eu penso, o que as pessoas dizem a meu respeito? Será que elas conseguem dizer, na minha igreja tem uma mulher de Deus? O que as pessoas dizem a seu respeito? Ou na minha sala de aula tem uma mulher de Deus? No meu trabalho há uma mulher de Deus? Ou na minha família tem uma mulher de Deus? Será que as pessoas do nosso convívio conseguem enxergar isso em nós? A segunda coisa que nós notamos aqui é uma pessoa livre de qualquer desejo de vingança pessoal. Qualquer desejo, uma pessoa que apesar da sua dor, ela procurava cuidar do outro e se preocupava com a desgraça do outro. Uma pessoa que desejava usar sua vida para levar cura. Como tem sido a nossa reação diante daqueles que têm gerado sofrimento e dor em nossa vida, minhas filhas? Claro que tem gente aqui que está fazendo aqui, que está experimentando o sofrimento que outros estão provocando. Eu tenho certeza que a imagem da pessoa já vem na sua frente agora, você já sabe quem é, já levantou a mãozinha lá dentro do seu coração. Essa pessoa está gerando sofrimento em mim. Essa pessoa está tornando a minha vida complicada. Essa pessoa tem sido um fardo, um peso, uma complicação. Como você tem reagido diante do chefe cruel, ou da sogra implicante, ou da nora difícil, ou do marido que te machucou, do filho rebelde, da cunhada snob? Você sabe, de vez em quando aparece uma cunhada snob, né? Para pisar no nosso carro. Ou da liderança da igreja que não cuidou de você como você esperava. Não olhou para mim, não me valorizou, não me assistiu como eu acho que eu merecia. Como tem sido sua reação com aqueles que têm gerado sofrimento em sua vida? Você tem olhado apenas para as suas dores, os seus prejuízos pessoais, tem se colocado como uma pobre vítima do universo, porque tem gente que sabe que é assim, né? Tudo nelas dói mais. Tudo dói mais. Você conhece alguém assim? Eu tenho certeza que você conhece alguém assim. Tudo nelas é maior, é mais grave, é mais trágico, dói mais. Tudo é pior do que os outros. Como você tem que agir? Essas jovens nos ensinam que ser o que Deus nos criou para ser, independente do lugar em que nós estamos vivendo ou das circunstâncias que nós estamos atravessando. Que difícil, Senhor! Que difícil! Ser quem Deus me chamou para ser não pode depender do lugar que eu estou vivendo. Eu sou feliz se eu não estivesse nessa casa. Nossa, não queria morar nessa casa. Não queria morar aqui no fundo da casa, tá? Eu não queria. Eu não queria morar nessa cidade, sabia? Eu nunca planejei mudar dessa cidade. Eu não queria. Fala a verdade, eu não queria nem ter nascido nesse país. Eu acho que Deus levou lá na hora de apertar, porque minha cabeça é toda assim, europeia. É assim. No Paris, eu não sei porquê, é isso que eu sinto. É engraçado a gente, né? Ou as circunstâncias que você está vivendo. O texto continua e narra a história completa. Naamã, o senhor dela, vai até Israel
com certeza ele já tinha procurado um monte de médico. Ele falou, será? E ela, não, você vai sim. Você vai, se ela falou que tem, que custa? Vai lá. E ele vai, gente. E ele vai. Ele chega diante, ele fala com o rei dele. Ó, o rei diz que tinha tanta intimidade com o rei, tá vendo? Ele era realmente um cara grande. Ele tinha tanta intimidade com o rei que ele abriu essa parte da vida dele do rei. E o rei falou, você vai? A Bíblia fala que ele arranjou ouro, coisas preciosas, vestes. Escreveu uma carta para o rei de Israel. E falou, você vai entregar lá para o rei. Eles não sabiam como a coisa funcionava. Ele pensou, é coisa assim, país com país, rei com rei, nós vamos ter esse negócio para voltar por lá. E ele foi correndo, né, com a turma dele na mão, e foi levar a carta até o rei da Síria. Quando o rei recebe a carta, que está resumindo, dizendo assim, aí está o meu general Naamã, cuio. Você imagina? Versículo 7, veja lá o que diz. Tendo lido o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse, acaso sou Deus para poder tirar vida ou dá-la? Para que existiria ali um homem para eu curá-lo de sua lepra? Notai, pois, e vede que procuram um pretexto para romper comigo. Os dois pais estavam em conflito. Aí o cara chega lá com uma carta. Ó, eu sou leproso e eu vim aqui que o rei lá da Síria mandou você me curar. A Bíblia diz que o rei rasga as suas vestes e fala, eu sou Deus? Eu sou Deus? Imagina alguém chegar na sua casa e falar assim, olha, me falaram que nessa igreja tem uma mulher de Deus, então eu trouxe aqui alguém da minha família para você orar para curar do câncer. O que a gente vai fazer? Mas a sensação de pequenez, a sensação de incapacidade tomou conta do rei, e ele falou, e a cabeça dele estava pensando em guerra, em política, em países. Ele falou, ele está querendo um pretexto para guerrear. Está vendo? Não estou falando que ele queria casar ninguém comigo. Estou aqui quietinho no meu canto, o cara manda uma carta dessa para me detonar. Ele quer me detonar. E o rei está lá nervoso, bravo, desesperado no palácio. E a Bíblia também não diz como Eliseu ficou sabendo do que estava acontecendo. Mas você sabe como é a mídia, né, meninas? Principalmente se a crise no palácio se espalha rapidão. E a notícia se espalhou nas redes sociais ali de Israel. E eu imagino que Eliseu, naquele dia que acabado de almoçar, ele foi tomar um cafezinho na frente da TV, ligou nos noticiários lá, Israel News 24 horas, e quando ele vê, ele fica sabendo o que estava acontecendo? Crise política, que se instalou no Palácio Real. E o rei estava em desespero total. E a Bíblia diz que ele até rasgou as suas vestes de marca. Rasgou. O profeta Eliseu, então, naquela hora, calmamente passou o WhatsApp para o rei dizendo assim, manda Naamã aqui na minha casa. E ele, Naamã, saberá que há profeta em Israel. Isso está no versículo 8. Olha lá. Ele ouvindo, porém, Eliseu, homem de Deus, o rei de Israel, rasgar as suas vestes, mandou dizer ao rei, por que rasgaste as suas vestes? Deixa ouvir a mim e saberá que há profeta em Israel. Eu vou encarar essa história. Eu vou encarar na força de meu Deus. Quantas vezes a gente foge, né? Não quero encarar. Não quero lidar com isso. Mas nós precisamos, Senhor, me fortalece, me capacita. E quando Naamã chega na casa de Eliseu só manda o servo dele um recado através do moço com a seguinte informação: olha, você tome banho no Jordão, mergulhe lá 7 vezes, você vai ficar curado.
que essa foi a gota d'água para, essa é a minha versão, né? Gota d'água. Mas a Bíblia fala que ele ficou indignado, porque imagina aquele monte de carro. Você acha que um rei, um comandante poderoso desse jeito ia chegar sozinho na casa? Não, ele andava muito bem protegido, com seus soldados, os vizinhos tudo olhando aquilo, esse monte de gente na porta do Eliseu. Você sabe como é que é gente curiosa, né? Tão louco para ver o que está acontecendo. E Eliseu não se deu o trabalho de sair de casa. Ele mandou o recado através do moço. E aí, esse homem imaginava que seria diferente. Versículo 11 diz assim: Naamã, porém, muito se indignou. Ele ficou muito bravo e se foi dizendo: pensava eu que ele sairia ter comigo, por-se-ia de pé, invocaria o nome do Senhor seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra, restauraria o leproso. Ele tinha tudo pronto na cabeça dele. Eu tenho tudo pronto na minha cabeça. Se Deus perguntar para mim, eu falo tudo para mim. Senhor, você vai fazer assim, assim, assim com meu marido, assim, assim, assim com meu filho, assim, assim, assim com meu. Eu vou falando. Como Naamã tinha tudo pronto. Eu achei que ele fosse chegar, que ele fosse fazer desse jeito, e que seria assim, e que seria assado. E foi totalmente diferente. Você já pediu coisa para Deus e de repente o negócio vem de uma vez? Não foi isso. Nossa primeira sensação é igualzinha de Naamã. Indignação. Não é possível. Não foi isso. Eu pensei que fosse diferente. Eu achei que seria diferente. Então, ele tem essa sensação. E ele fala assim: Abana e Farpar são rios melhores. Eu não vou. Abana e Farpar são rios lá da Síria. Eu não imagino. Água muito mais cristalina. O que eu vou ficar fazendo, mergulhando em Jordão? Ele ficou muito bravo. Mas Naamã estava cercado de bons conselheiros. Isso faz total diferença na nossa vida. Está cercado de gente boa, de bons conselheiros. Quem tem sido os seus conselheiros? Olha o que os conselheiros dele diz no versículo 15. Não era no 15 não. 13. Então, se chegaram a ele os seus oficiais e lhe disseram: meu pai, se te houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não farias? Quanto mais, já que apenas te disse: lava-te e ficarás limpo. Ele estava cercado de bons conselheiros. Ele desanimou, ele ficou bravo, ele ficou nervoso. E os conselheiros falaram: não é assim, com todo respeito, com todo carinho. Nada pedindo uma coisa difícil. Quem são nossos conselheiros? Quando você vai reclamar: ai, estou muito cansada desse marido, desse casamento. Eu não sei como é que você abre desse homem. Se fosse eu, há muito tempo. Quem são os nossos conselheiros? Nossa, minha sogra está tão difícil, a minha nora está tão complicada. Enquanto está na casa de oração, vai ficar tempo atrás desse povo contigo? Não, esquece nora, esquece sogra, esquece todo mundo, vai cuidar da sua vida. Você já tem tantos problemas, você ainda vai ficar preocupado com isso? Quem são os seus conselheiros? Naamã estava cercado de bons conselheiros. Isso fez total diferença na vida dele. E esse homem de coração orgulhoso vai então até o Jordão. E lá acontece uma cena que eu acho linda demais. Fico imaginando, né? Naamã teve que tirar as suas vestes, as suas fardas. Ele teve que tirar as suas medalhas, as suas condecorações, tudo que representava a
conquista, o poder de Naamã, foi parar onde? É assim que Deus nos quer, que a gente coloque a nossa força, a nossa conquista, o nosso poder, a nossa sabedoria, os nossos bens, o nosso ouro, a nossa prata, seja o que for, no chão, e falar: Senhor, eu preciso mergulhar em Ti. Eu preciso mergulhar nas Suas águas. E a Bíblia também não explica se à medida que ele foi mergulhando, a coisa foi melhorando, ou se ele, no sexto mergulho, ele estava do mesmo jeito, só no sétimo que o negócio foi um milagre. Eu não sei. Mas você imagina, se fosse assim no primeiro, nossa, deu uma melhorada. Segundo, você vai animando, não vai? Quando a coisa está dando certo, você vai animando. Mas, imagina o contrário. Naamã mergulha uma, duas, três, quatro, cinco, 6 vezes e não acontece nada. Os soldados ali tudo olhando, meu Deus. E ele deve ter mergulhado e pensado: meu Deus, eu não quero sair daqui nunca mais. Mas o milagre aconteceu. Na obediência à palavra de Deus, milagres acontecem. Na obediência à palavra de Deus, nós esperamos milagres. E esse homem com esse coração orgulhoso volta para casa, então, não apenas curado, mas transformado. Olha o que diz lá no versículo 15 agora. Voltou o homem de Deus, voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, veio, pôs-se diante dele e disse: eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus senão em Israel. Eu reconheço agora que existe um Deus de verdade. Em toda a terra existe um Deus de verdade. No final do versículo 17, o finalzinho lá, diz assim: porque nunca mais oferecerá este teu servo holocausto, nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. O homem se converteu, ele se quebrou, ele se transformou, o orgulho dele foi quebrado pela graça e pelo favor de Jesus. Importante destacar aqui nesse texto, queridas, que Naamã parecia ser um homem muito bom. O rei gostava dele, isso está escrito. A sua esposa gostava dele, não está escrito. Mas como esposa, o marido está condenado à morte. Se ela não gosta dele, se o homem é ruim, se o homem é triste, ele vai ficar se esforçando para ele ser curado. Vai falar: Deus, faz a tua vontade. É fácil quando você ora assim, né? Quando você não gosta da pessoa, ele fala: faça a tua vontade. A sua esposa gostava dele. A serva que estava lá naquela casa gostava dele. Porque senão ele ia falar: está doente. O problema não é está doente. E os soldados que o cercavam também gostavam dele. Vocês concordam? Porque ainda mais soldado, o cara comandando: se isso faz aquilo, faz aquilo. Meu Deus, esse comandante está doente. Veja a hora de se não morrer. Mas eles chegaram diante dele e chamaram de pai. Ele era bom. Ele era um homem bom, competente. Ele era um homem forte. Ele era um homem próspero. Mas ser bom não é suficiente, sabia? Ser bom não cura ninguém da lepra. Na Bíblia, a lepra também simboliza o pecado. E uma alma leprosa é
E ela dizia assim: por que eu não ouvi meus pais? Por que eu não ouvi a palavra de Deus? Em lágrimas, ela falando isso para mim. Ela mora num condomínio muito bom da cidade. O homem da casa boa, comida, roupa, etc. Mas o homem bom não tem Deus. Ele é leproso e a lepra contamina o ambiente. Lepra gera dor, perda, lágrima e morte. Se falta Jesus, falta tudo. Falta tudo. Mas voltando à nossa história, nós vemos aqui uma vida transformada por causa do coração que não carregava mágoa ou rancor. A Bíblia também não elogia o que aconteceu quando meu irmão voltou para casa, mas eu imagino que curado fisicamente e com um novo coração que ele recebeu de Deus, e com a alma cheia de gratidão, ele não deixou que a vida daquela menina continuasse no esquecimento. Você não pensa assim também? É impossível um homem tão bom, agora convertido, bom de verdade, olhar e falar: não, essa menina mudou minha história, essa menina salvou, através dela eu fui salvou a minha vida física e a minha vida espiritual. E a gente vê isso porque logo depois de ser curado, ele volta na casa de Eliseu, agradecido e com desejo de recompensá-lo. No versículo 15, o finalzinho dos 15 fala isso. Agora, pois, te peço, aceites um presente do teu servo. Ele chega pronto para presentear, e eu gosto muito do que Eliseu faz. Muito diferente de muitos líderes e pastores que nós vemos na atualidade. Eu falo: eu não quero seu dinheiro, guarde o seu presente. Eu fiz isso pela graça. Isso veio de Deus, eu não preciso da sua recompensa. O que ele fez para essa menina? Fico imaginando a gratidão dele pela vida dela, fico imaginando o que ele deve ter dito para ela quando voltou para casa. Meu Deus, eu estou curado. Imagina essa mulher recebendo. Gente, apesar de eu ter falado no WhatsApp, naquela época não tinha WhatsApp, não deu para avisar a mulher dele antes. Imagina a mulher com expectativa: será que aconteceu? Será que aconteceu? E de repente eu chegar e falar: curado, olha para mim, olha minha pele, olha para mim, eu estou curado. Que festa naquela casa, que alegria, que lágrima de satisfação, que delícia, que dia de bênção dentro de uma casa. Eu imagino sim que houve recompensa. Talvez Naamã tenha inclusive providenciado a liberdade dela e o retorno dela para o seu próprio país. Que curiosidade que eu vi. Talvez. Nós não sabemos, mas eu imagino que muito provavelmente houve algum tipo de recompensa, porque o coração de Naamã agora era diferente. E o coração do cristão, ele quer abençoar, ele quer trazer alegria para o outro, ele quer fazer justiça, ele quer corrigir erros, ele quer colocar a coisa em ordem. Essa jovem usou a situação em que se encontrava aprisionada para ser uma mensageira do amor de Deus. E você? Você se sente aprisionado em alguma situação hoje? Talvez aprisionado no casamento difícil. Como aquela moça que eu acabei de contar. 2 filhos. Não tem retorno. Agora eu preciso lidar com isso. Eu aconselho as meninas, quando homens, mulheres, quando estão namorando, não cristão. Gente, não cristão, não seja gente boa, honesta, capaz. Está vendo aqui? Na mãe é isso tudo. Mas não é suficiente. Não é. Na hora da dor, a mulher, eu não conheço ninguém, graças a Deus, viu? Estou mandando recado para ninguém, porque eu não conheço ninguém. Estou mandando recado para todo mundo. Então, uma mulher que é casada com um não crente,
muito pesado. Isso é muito difícil. Quem vive isso sabe o que eu estou falando. Então, eu falo para essas pessoas que muitas vezes começam um namoro, eu falo, ó, a oportunidade agora, eu estou falando, pensa bem, pondera, termina, confia no Senhor, espera na provisão de Deus, porque se você colocar a lembrança do dedo e aí marcar aqui para aconselhamento, o que mais acontece, eu vou falar para você agora, firme, agora você fica firme, foi uma escolha, agora você suporta, e aí é hora de clamar ao Senhor, misericórdia, Ele é gracioso, Deus é tão bom, Ele pode mudar a nossa sorte, mesmo quando a gente desobedece e fala, Senhor, eu fiz coisa errada, me perdoa, eu sinto arrependido do meu pecado, conserta a minha casa, conserta a minha vida, começar aqui. Ele faz, não perca a esperança que nós temos um Deus perdoador, Ele faz. Talvez você se sinta aprisionada em um relacionamento disso. Nós devemos falar isso na igreja, para mulheres crentes, simples. Cuidado com, nossa, perfume bom seu, hein, colega de trabalho. Cuidado com a mensagem no WhatsApp. Cuidado com a curtida lá no que você postou no Instagram. Cuidado, porque o diabo usa essas coisas para te distanciar do seu marido. De repente você teve uma semana ruim, seu marido está nos trabalhos aí, né? Ou não dá trabalho, né? Mas de repente, o seu marido naquela semana, por um azar, deu trabalho. E aí você recebe uma mensagem assim de alguém, nossa, isso é incrível. Isso é muito competente o que você faz. Seu marido te dá um elogio. Cuidado. Mulher é muito sentimental, isso pode mexer com você. Talvez você esteja hoje aprisionado num relacionamento disso. Talvez você se sinta cativa dos sofrimentos causados por um filho que está vivendo longe da vontade de Deus. Puxa, criei aqui na igreja. Criei, Senhor. Ou aprisionado numa situação financeira complicada, que não passa, que não muda, ou acorrentada por um estado de saúde que não traz muita esperança. Quais são as correntes que te prendem hoje? Você tem permitido que essas correntes te dominem e determinem quem você é? Ou você tem sido o que Deus te criou para ser, mesmo na adversidade? Mesmo quando dói, mesmo quando é difícil. Tempos atrás, meu neto, com 5 anos de idade, escreveu assim em cima do caderno dele: não, caderno de atividades, não quero, mas preciso. Aí ele escreveu: não quero, mas preciso. Uma criança de 5 anos tem essa consciência e homem ou mulher? Como mulher, crente, não quero, mas eu preciso. Gente, quantas coisas na vida a gente faz sem querer, mas porque precisa. Eu preciso fazer isso. Eu preciso encarar isso. Eu não quero cumprimentar, mas eu preciso. Eu não sou mulher grossa, mal educada. Eu não quero ir à igreja hoje, mas eu preciso. Vai fazer bem para mim, vai me alimentar, vai me fortalecer. Eu não quero ajudar, mas muitas vezes eu preciso. Eu não quero sorrir. Dentro de casa, então, hein? Aquela mamãe da plomba, sabe? E o povo não sabe nem o que está acontecendo. Eles chegam ali, o negócio está feio. Todo mundo tem medo de chegar perto da gente. Por quê? Porque a mamãe está com aquela cara feia. A esposa está com aquela cara. Alguma coisa que o pobre do homem nem imagina o que é, mas você ficou chateada, ao invés de você falar, ao invés de você abrir a boca e comunicar, o que você faz? Seu cara feia. E o cara nem percebe que você está azeda, mas ele não sabe o que foi. Eu preciso me comportar como mulher adulta. Talvez até você pense, eu não quero continuar casada, mas eu preciso. Claro que a gente não
está desabando ao nosso redor. Mais que isso, queridas, como é difícil louvar a Deus quando o nosso mundo está despencando. Mas é possível. É possível. Enfim, a história dessa menina nos convida a uma vida de dependência. Ela nos convida a olhar com misericórdia e compaixão para aqueles que muitas vezes são os causadores do nosso sofrimento e dizer como ela disse: como seria bom se meu Senhor fosse ver o profeta de Samaria, ele o curaria. Nós temos que olhar para as pessoas difíceis que nos rodeiam e dizer: como seria bom se essa pessoa conhecesse o profeta Jesus, o grande e incomparável profeta, ele a curaria. O problema é a falta de Deus, e a gente pensa que é só a pessoa. Nós temos que orar pelos nossos inimigos, pedir para Deus transformar o coração daqueles que têm nos ferido, que têm nos tratado com tanta dificuldade. A solução para as nossas aflições, não importa quais são elas, está em um único lugar: a cura que Jesus, o profeta incomparável, é capaz de trazer para nós. Muitas vezes não olhamos com compaixão para os leprosos que estão ao nosso redor, porque o nosso coração também está leproso e adoecido. Você está carregando mágoa aí dentro? Raiva de alguém? Rancor? Não perdoa. Não perdoa porque a pessoa que espiritual não tem perdão. Que bobagem. Não faça isso. Tire essa sujeira de dentro de você. Seja uma mulher livre. Não carregue isso dentro de você. Isso vai te adoecer. Davi falava: enquanto calei os meus pecados e envelheceram os meus ossos, e vem doença de tudo quanto é jeito. O seu corpo vai somatizando aquilo. Tem tanta enfermidade que nós mulheres atravessamos e não precisamos. Bastava a gente entregar aos pés da cruz e falar: eu entrego essa pessoa, eu entrego essa situação. O Senhor, mais do que ninguém, sabe como doeu, como me machucou, o tamanho do prejuízo, mas o Senhor é o Deus da recompensa, o Senhor é o Deus da cura, o Senhor é o Deus do consolo, o Senhor é Deus de milagres. Eu quero experimentar milagres na minha vida. Que o Senhor gere arrependimento na nossa alma, para que nós deixemos de culpar pessoas, e muitas vezes até Deus, pelo que está acontecendo na nossa vida. E que nós comecemos a viver o Evangelho que Paulo nos chama a viver. Aprendi a viver contente. Gente, ninguém nasce alegrinho. E a coisa difícil da alegria, mas é um aprendizado. Eu não vou deixar essa coisa terminar. Eu preciso aprender. Eu preciso falar com a minha alma. Olha, minha alma, aprenda a lidar com isso. Isso não é o fim do mundo, não. Aqui na terra a gente tem decepções, tem dores, tem não, tem tudo. Aprenda a viver contente em toda e qualquer situação. Porque tudo posso em Cristo que me fortalece. Tudo posso em Cristo que me dá coragem. Tudo posso em Cristo que me dá paciência com essas crianças. Tudo posso em Cristo que me dá sabedoria. Em Cristo que me enche de esperança. Essa menina foi vista pelos olhos de Deus, mesmo quando ninguém a podia ver. Lembra que a gente falou agora que Deus enxerga? Quem nessa terra ia poder ajudar a enxergar aquela menina? Só Deus. Só Deus, com os planos misteriosos, profundos, impressionantes, amorosos, poderia enxergá-la e cuidar dela. Ela sabia que podia encarar o que fosse, porque sabia quem cuidava dela. E eu termino compartilhando com vocês, queridos, algo que a nossa família viveu há pouco tempo. A Marta sabe disso. A Marta estava lá. Nós tínhamos uma sobrinha de 23 anos que passou por um acidente e perdeu a vida.
numa moto e tal, estava com o marido. E isso para a gente foi muito difícil, porque Deus é tão misericordioso com a nossa família. Eu falo com a minha família estendida, nós somos 5 irmãos, e a família do meu marido são 3 irmãos, casados, filhos. Nossos pais estão vivos, de ambos os lados. E no sábado anterior, a minha sogra estava em casa e eu conversando com ela, com meu sogro, falando: eu não sei como agradecer a Deus tanta bondade, tanta misericórdia. Dos 2 lados, meu sogro, minha sogra, meu pai vai fazer 89 anos esse ano. Nunca havia perdido uma pessoa da família, dos descendentes. Isso é comum? Claro que não. Claro que não. Do lado do meu sogro também, nunca perdeu um descendente. Gente, é milagre demais numa família. E no sábado eu estava falando isso com eles e agradecendo a Deus e louvando a Deus também. No domingo o telefone toca. E essa menina, de 23 anos, a filha caçula, depois de 2 meninos, filha sonhada, desejada. Minha irmã tinha muito desejo de ter uma menina, e ela orou por essa menina, ela clamou a Deus por essa menina, e lutou por essa menina, e a menina veio, e o Senhor a levou. E foi um momento muito bom para a nossa família. Eu falei: meu Deus, como vai ser isso? Nós nunca passamos isso. Como é que nós vamos reagir? Como é que vai ser o nosso comportamento? E nós temos experimentado o milagre de Deus. O milagre de Deus. O mesmo milagre que eu disse. O mesmo, é interessante, o mesmo Deus que faz milagre. Porque quando o meu marido teve a parada, e ele ficou internado, na UTI, tudo lá, não sabia se ele ia acordar. E a nossa filha mais velha é médica, então ela via aquilo, a ciência, né? E um dia ela chegou chorando para mim e falou: mãe, eu estou com muito medo. Eu estou com muito medo porque eu não sei o que vai acontecer com meu pai. Eu disse para ela: eu também estou com muito medo. Mas eu tenho uma convicção e uma certeza. Deus vai fazer um milagre. Ou Ele vai curar o seu pai, vai levantar seu pai da morte. Ou Ele vai nos ensinar a viver sem Ele. E isso também é verdade. Você sabe quanto eu amo. Você sabe o quanto eu quero bem. Mas viver sem Ele vai ser um dos maiores milagres que Deus vai realizar na minha vida, na nossa vida. Nós precisamos crer nesse sentido. Mas com a minha irmã foi diferente. Ele não trouxe isso livro, mas Ele está fazendo o milagre, o consolo, a coragem, a cura. E quando nós chegamos na casa dela, todo mundo de outras cidades, minha família estava toda esparramada. Uma das coisas que a gente fala é que nós damos muito trabalho para os anjos, porque o povo não para, fica viajando. Haja anjo para cuidar dessa família, que quieta. E nós chegamos, todo mundo lá na casa dela, estamos nos reunindo, ainda não tinha chegado o povo, muito choro, lógico, muita lágrima, muita dor. E ela falou assim: quando eu estava indo, e só contaram para ela, a filha morava em outra cidade próxima, só contaram para ela que tinha havido um acidente, que era para ela ir. Mas a menina já estava morta. E aí você sabe como é que a mãe, né? Ela fez uma mala enorme. Nossa, minha filha vai precisar de ajuda. Roupa, que eu vou ficar quanto tempo for necessário lá cuidando dela. E eu vou levar isso, e eu vou levar aquilo. E pôs aquela mala dentro do carro. E foi no caminho, à noite, cantando: posso enfrentar o que for. Você me cuida. E ela falou: eu fui cantando essa música o tempo inteiro. Posso enfrentar
for, eu sei quem cuida de mim. Seus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Nós estamos vendo o impossível acontecer. Quando ela contou isso para nós, lá naquela sala, a gente como família, e ela inclusive falou: vocês podem cantar essa música comigo? E como família nós declaramos isso. Nós podemos enfrentar o que for, porque eu sei quem cuida de mim. Mulher, você pode enfrentar isso que você está vivendo. Deus cuida de você. Deus cuida de você. As meninas do louvor, nós vamos cantar essa música, vamos? Nós vamos cantar essa música agora. Eu queria que você se lembrasse que nós temos um Deus de aliança. Lembra de manhã que nós falamos sobre isso? Que nós temos Deus de aliança, que as alianças, que as promessas que o Senhor faz para as nossas vidas, Ele as cumpre. Deus de aliança, Deus de promessa, Deus que não é homem para mentir, Deus que olha para a nossa dor e se compadece, Deus que nos coloca de pé, Deus que faz maravilhas. Tem tantas mulheres aqui nessa tarde, com certeza, precisando de milagre. Senhor, eu preciso de milagre. Eu sei que eu gosto de milagre na minha vida, apesar do meu coração. Eu sei que o Senhor pode. E nós vamos cantar e declarar de todo o nosso coração. Eu posso até chorar, mas a alegria pela manhã. Vamos nos colocar de pé e cantar isso de todo o coração. Segue os
o Senhor nos lava, o Senhor nos purifica, o Senhor nos renova. Tem alguma mulher aqui que gostaria de receber Jesus como seu Salvador? Se tiver audiência, desce aqui à frente, como Naamã, e falasse: eu quero esse Deus, eu quero esse Deus na minha vida. Tem alguma mulher? Venha, querida, venha, 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 porque o Senhor te chama. O Senhor vai curar as feridas da sua alma. Tem mais alguma que criou coragem? A minha maior dor é que quando eu me converti aos 13 anos de idade, porque eu já frequentava uma igreja desde muito tempo, eu achei que eu não pudesse lá na frente. Não está errado, eu não posso ir. Que vontade de poder voltar aquele tempo e falar: eu estou entregue. Tem mais alguma mulher que quer fazer isso? Entregar sua vida para Jesus. Tem festa no céu pela sua vida hoje, sabia? E o meu segundo pedido, eu vou orar por ela e você vai pensando aí. O meu segundo convite é para uma mulher que está passando por uma dor muito difícil e que precisa de um milagre. Você não vem aqui porque o cabeleireiro errou o seu corte, né? Eu estou falando dor de verdade. Como que é seu nome? Esther. Nome de rainha. Pai, nós colocamos a vida da Esther na tua presença nessa tarde. E pedimos a bênção do Senhor, o favor do Senhor, o sangue do Senhor sendo derramado sobre a vida da Esther. Que a Esther, ó Pai, seja tomada pelo teu Espírito. Que qualquer pacto, qualquer coisa que foi feita antes na vida dela, caia por terra em nome de Jesus. Que a Esther agora seja uma mulher livre, uma mulher tua, uma mulher cheia do Espírito Santo, uma mulher salva pelo sangue de Jesus. Que o Senhor a abençoe, que o Senhor a sustente, que o Senhor a fortaleça nas suas dificuldades. No nome de Jesus. Amém. Vamos dar palmas para Esther. E o meu convite agora é para você que está passando por essa dor, que você pensa: não tem cura para isso, não tem remédio para isso. Se você quiser, não há poder em mim, mas no Deus que nós servimos. E nós vamos juntos clamar a esse Deus. Tem alguém que busca isso? O Senhor pode, o Senhor pode, o Senhor pode. O Senhor se preocupa sim com a sua dor, com a sua aflição. O Senhor pode curar, o Senhor pode libertar, o Senhor pode reconciliar. De repente você está aqui sempre de muito tempo, está carregando rancor no seu coração. Eu quero pegar isso na cruz. Eu não vou ficar carregando. Esse marido já até morreu. Raiva dele? Não vou carregar. Vou passar. Pai, mãe, gente que devia te guardar, te abusou e te deixou exposta. Nós precisamos colocar diante do Senhor, porque Ele pode. Ele pode. Pai, quem somos nós diante da tua grandeza? Mas é tão bom saber que o Senhor pode. O Senhor pode curar, o Senhor pode libertar, libertar da droga, libertar do álcool, libertar da pornografia, libertar do homossexualismo. O Senhor pode libertar. E nós pedimos nesse dia que o Senhor esteja renovando libertação para o coração dessas mulheres que vêm. Eu não sei qual é a dor, qual é o problema delas, mas o Senhor conhece. E eu imploro: Senhor, cura as feridas da alma, cura as feridas da carne. O Senhor pode curar. Nós pedimos que o Senhor reconcilie casamentos nessa tarde. Nos faça voltar mulheres mais amáveis, cheias de compaixão como essa serva. Mulheres como a que se casou com Mefibosete, dispostas a ajudar. Que se rasteja o que está sofrendo, o que está passando por humilhação, o que foi esquecido.
abençoe. Abençoe a nossa igreja, essa igreja aqui. Abençoe aquela que está carregando raiva, rancor, mágoa de tantos anos no coração. Que ela tenha coragem de colocar diante da tua luz. Foi para isso que o Senhor morreu, para nos trazer libertação. Que o Senhor cure a alma dessa mulher. Junto com essa cura na alma, o Senhor traga cura física, o Senhor traga disposição, alegria, prazer, alegria de servir. Abençoe esse lugar, abençoe as nossas vidas. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus.